todas as ideias do Drucker são válidas até hoje. Não tem nenhuma. Eu estou esperando alguém me provar qualquer conceito que ele desenvolveu. Ele escreveu 39 livros que esteja, que não sirva mais. Não adianta você dar a ferramenta mais sofisticada na mão do indivíduo que não tem repertório para usar, ele vai usar parte da ferramenta. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios. Agora, o mais relevante, protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, Salibão. Nosso projeto preferido. Demanda esforço. Muito legal poder conversar com o meu parceirão aqui, Sandrão. Exatamente. Conversar com vocês, né? Tem tanta gente que agora já conhece a gente pela voz, pela imagem, coisa que só conhecia nos livros, né? Eu ando pelo Brasil, é muito legal. Aeroporto, Salibão, Salibão. Cara, eu nunca... Muito legal. As pessoas se sentem abraçadas com o nosso podcast. Podcast é legal por isso, eu acho, né? Acho que quem assiste, quem tem assistido, sabe quanto que nós importamos. A gente aqui fala para vocês, de vocês. Aqui a gente não está para falar da gente, para ficar dando grito, nem para fazer dancinha. A gente está aqui para melhorar a vida de vocês. Porque através de uma boa gestão, tudo melhora. Muda o mundo. Tudo melhora. Né? E aproveitar e se divertir, né? Acho que isso é o mais importante. São conversas deliciosas, que é a nossa ocasião de conversar. E essa vai ser boa. Salibão, porque assim, né? O mundo está em ebulição. As transformações são uma realidade, a velocidade das mudanças é uma metáfora para entender essa contemporaneidade. Agora, tudo muda nesse mundo? E o essencial, o que não muda no mundo onde tudo muda, né, Salibão? Tem coisa que não muda, né? Sandra, tem muita coisa que não muda e não deve mudar, né? Sim. É que nem você querer mudar uma música do Frank Sinatra, uma música do boa referência, Paul McCartney, exatamente, os Beatles, sei lá. Não muda. Eu já vi um ditado que às vezes você consegue achar soluções atuais com ideias antigas do que com ideias novas. Olha que coisa, né? Com a essência do pensamento. Soluções atuais com ideias resolvendo com ideias antigas, né? Eu creio que tem uma lógica simples nessa história, né, Salibão? O contexto muda. Sim. O contexto, ele muda. Mas, na essência, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de organizações, quando a gente fala de empresas, é um organismo social. Então, essas relações sociais, elas são definitivas ou essenciais. Agora o contexto muda, então a gente tem que se adaptar. Hoje nós vamos falar sobre o que não muda no mundo onde tudo muda. Mas antes eu quero te dar um recado aí. Conversamos aqui, que eu descobri que mais da metade de quem nos acompanha não nos segue. Então, qual que é o nosso pedido? Meu e do Salibão. Sigam-nos. Sigam-nos. Agora, tanto no YouTube quanto no Spotify, dá lá o seu follow. Assim o algoritmo vai saber que esse conteúdo é relevante, apresentar para mais e mais pessoas e você estará sempre bem informada quanto aos nossos conteúdos, bem informado quanto aos nossos conteúdos. Então não deixe de nos seguir no Spotify, no YouTube, onde quer que você nos ouça ou assista, né? Essa história, Salibão, vamos contextualizar para a turma, de discutir a essência das coisas, para nós ela começa faz tempo. Já faz tempo, né? Temos nosso mentor, Peter Drucker, né? Que nos ensinou, antes de olhar para frente, olhe para trás. Sem dúvidas. Né? E a gente entendeu muito bem isso. Tanto é que todos os nossos livros, a gente começa por timelines, né? Explicando de onde a gente veio, onde a gente está e para onde possivelmente a gente vai. Sim. Né? Então, a gente já está bem carimbado, né? De não só... Calejado, né? Não só ficar trazendo... O que não falta é coisa canteira para falar hoje, né? Canteira. Humanoides, inteligência artificial, neurociência. Cara, só tem palavras maravilhosas, né, Sandrão? Sim. Eu acho que muita gente entra nessa discussão sem estrutura. Profundidade. Eu creio que assim, sem estrutura. O ponto fundamental... O que nós estamos falando aqui, o que não muda, na verdade, são estruturas de pensamento que não mudam. Que suportam isso. Que suportam todo o resto. Exatamente. É verdade, Sandro? Não há dúvida, Salibão. Eu creio que a história toda aqui começa com a seguinte reflexão. Nós vivemos num mundo onde a profusão de informações é uma realidade inédita em nossa história. Com isso, você tem muito acesso a muita informação e muitos conteudistas emergem a cada dia, né? Há uma tendência natural à superficialidade de análise, onde eu confundo ferramenta com
a profundidade necessária para aplicar a ferramenta. A inteligência artificial não é relevante? Ela é fundamental. Mas o que suporta a adoção da inteligência artificial, que é um meio, não é um fim. Exatamente. Dessa forma, nós corremos o risco de ter um ambiente muito dirigido pela superficialidade das análises, em detrimento da profundidade do entendimento dos fenômenos. Desta forma, nós temos que entender o que está na essência que suporta tudo isso, para que nós possamos, inclusive, entender o melhor uso dessas ferramentas. E, para nossa surpresa, ou nem tanto, muito do que sustenta tudo isso está aí há décadas, né, Salibão? Está aí há décadas. Por isso que um dos precursores principais desse pensamento é Peter Drucker, né, Salibão? Não tem como fugir disso. O primeiro que colocou a gestão mais visível, né? Acho que gestão sempre houve, desde que começou a humanidade, né? Mas é aquele que conseguiu colocar de uma forma prática e useful, como dizem os americanos, né? Foi o Drucker, né, Sandrão? Foi o Drucker. É impressionante, porque, pessoal, para quem não conhece ou conhece pouco, todas as ideias do Drucker são válidas até hoje. Não tem nenhuma. Eu estou esperando alguém me provar qualquer conceito que ele desenvolveu. Ele escreveu 39 livros que não sirva mais. Todos eles. É impressionante o tamanho da visão que esse cara tinha para frente. Há tanto tempo atrás. Ele começou cada vez que eu estudo, eu fico... Incrível, né? Porque ele começou a sua produção na década de 40, né? Exatamente. E ele fala o primeiro livro dele foi publicado em 1939. 39. Que chama-se The End of Economic Man, né? O fim do homem econômico, onde ele mostra como o enfraquecimento das instituições, né, podem fazer com que as forças se funilem e virem um nazismo, um fascismo, né? Virem regimes autoritários. Regimes autoritários. A falta dessa visão de grupo... 30 anos de idade, Sandrão. 30 anos de idade. E isso se aplica às organizações, né, Salibão? Porque a falta de uma visão da organização como um esforço do coletivo gera as autocracias dentro da própria empresa. Pois é. As autoridades centralizadas dentro da própria empresa, né? Ele começou já combatendo essa visão do indivíduo acima da sociedade, o que vale para uma organização. Agora, vamos começar com algum conceito-chave aí que você gosta bastante do Drucker para a gente mostrar para a turma que nada mudou. Fala um aí. Começando pelo começo, Sandrão. Toda organização é uma organização social, né, Sandrão? Toda organização é Peter Drucker, né? Tudo começa com as pessoas. Ele foi o primeiro a entender que as pessoas estão no centro dos negócios e não os trades, as máquinas, enfim, todos os sistemas, tudo, processos, não. Primeiro pessoas. Tudo começa com pessoas, né? E que a organização é uma organização social que o indivíduo passa mais tempo dentro dela do que na própria casa, né, Sandrão? Se você vê, né? Uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, sempre. Ele se locomove. Você pegar o tempo de locomoção mais do que ele trabalha, mais energia, ele passa mais tempo na empresa. Mas olha que conhecimento essencial que você está trazendo para a gente resgatar e trazer e trazer na sua essência, desculpe a redundância. No mundo dirigido pela tecnologia, por vezes dá a dimensão que a tecnologia é o salvo-conduto para tudo nas organizações. E na realidade, vamos voltar à essência. Uma organização é uma entidade social e, como tal, um ajuntamento de pessoas que estão reunidos em prol, ou pelo menos deveriam estar, de um objetivo comum. Uhum. Então, as relações interpessoais, a despeito da evolução tecnológica e dos outros atributos, elas continuam sendo essenciais. E mais, você pode falar, tá, mas hoje com o trabalho virtual essas pessoas acabam muitas vezes não estando presentes fisicamente. Não é sobre isso que a gente está falando. Um ajuntamento de pessoas, ela transcende até a própria questão física. É como eu construo uma entidade, como eu construo uma visão única, uma ideia unificadora que serve como estímulo e orientação para todos na mesma organização. Como eu construo uma visão, um propósito, uma missão comum, uma orientação que serve como uma perspectiva única de prosperidade da organização. Tudo isso vem de uma visão eminentemente social. Né? Exatamente. E foi tão importante, Sandrão, que ele trouxe, porque ele trouxe isso no começo dos anos, lá pelo meio dos anos 40, né, quando o Alfred Sloan, lendo o livro dele, O Fim do Homem Econômico, que naquela época dava esse título, né, e mostrando como o enfraquecimento das instituições poderia gerar o nazismo e o fascismo, ele publicou em 39. A guerra começou em 40, Sandrão. Sim. No ano seguinte. Olha o tamanho da visão desse cara, né? E mostrando a burocracia, porque no final do dia
essa centralização de poder provoca burocracia, né? A burocracia é uma ferramenta utilizada para centralizar as informações de qualquer entidade social, inclusive de uma organização. Agora, sabe o que é impressionante, Sandro? O Alfred Snow convidou o Peter Drucker para olhar para General Motors, né? Nesse sentido, de não virar uma empresa burocrática. Sim. Né? Não virar uma empresa burocrática. Agora, o mais incrível é que você pega, por exemplo, você pega o Gary Hamel, né? Que é um dos grandes pensadores da gestão. Se você... Porque todo guru tem a palestra da vez, né? A palestra da vez dele é sobre burocratização das empresas, Sandrão. Sim. Nós estamos falando de 2024, Sandrão. E o Peter Drucker falou isso em 1940. Mas se você pegar a tese também do Hamel de reengenharia, ele justamente desconstrói essa visão de burocracia visando um sistema mais horizontal, né? Tudo sai daí, né? Tudo vai saindo daí. Agora, essa história da GM é muito interessante, porque a GM acaba não assumindo os preceitos do Drucker e ele recebe guarida no Japão. E aí, com o plano Marshall e ele no Japão, ele é um dos responsáveis pela popularização ou pela construção de um sistema de pensamento que teve guarida aí sim na Toyota, né? Sobretudo com os programas de qualidade total e o pensamento de gestão eficaz. Pessoas no centro. Pessoas no centro. Agora, o mais incrível, além do Japão, né? E até hoje ele é venerado no Japão, tem Drucker Day, tem alguns prêmios do Drucker. E o Peter Drucker ele é o maior colecionador de arte japonesa fora do Japão. Toda a coleção dele. Foi a única coisa que eu não vi dele foi essa coleção de arte. Não sei, acho que não. Acho que ele não quis dividir com você. Ele me olhou e falou: esse cara só gosta de tênis, não sei se vai quebrar vai quebrar meus quadros. Vai dar um saque no meu quadro. É muito grande, ele vai quebrar minhas porcelanas. Mas o incrível é que ele trouxe esse conceito, né? Ele foi lá para o Japão, enviado pelo governo americano, junto com o Deming e o Juran, os três, para restaurar a economia do Japão. E eles colocam, o Drucker principalmente coloca a pessoa no centro, que a empresa é uma comunidade, e você faz a tua vida em torno dessa comunidade, e você é tratado como família. Será que a gente não entende ainda isso? É impressionante isso. Agora, incrível, porque a China, dentro dos das suas características, especificidades, né? Ela fez a mesma coisa, né? Porque primeiro que o Drucker trabalhou com os chineses em 1978, né? Com o Mao Tse Tung, né? Sim. E com o Deng Xiaoping para transformar a China num país profissionalização próximo, né? dos negócios, né? E na mesma linha da transformação japonesa, o Drucker traz, né? Ele já em 78 ele traz essa nova visão para a China, né? Para criar o que nós conhecemos como China hoje, né? De novo, colocando as pessoas no centro, né? Dentro das características do país. Né? E aí ele traz o Confúcio, né? Não o Drucker, mas a própria China trouxe o Confúcio. A simbologia. A simbologia, que ele era um filósofo chinês de 500 anos antes de Cristo, né? Que falava na questão da prosperidade, falava na questão do desenvolvimento do ser humano, né? Que tinha uma visão muito sofisticada para a época, que na verdade ele não tem noção do que aconteceram com as ideias dele, Sandrão. Olha que coisa, né? Morreu sem saber, porque ele cresceu num período de guerra tão violento que ele não conseguiu ver. Não conseguiu florescer. E ele falava o seguinte: se você quer ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter sucesso por 100 anos, cultive gente, Sandrão. Isso é muito forte, Sandrão. Isso é para as empresas, Isso é para as empresas, Salibão. Agora, veja, nessa linha, um pensamento também essencial é o entendimento do capital intelectual do colaborador. Se uma empresa é um composto de pessoas, uma outra perspectiva que emerge é como nós podemos extrair o melhor potencial das pessoas por meio do seu capital intelectual. E é Drucker que trabalha o primeiro conceito do trabalhador do conhecimento, que é um conceito absolutamente contemporâneo e essencial que continua imutável. No final do dia, a despeito da evolução tecnológica, a organização é resultante do conjunto de capital intelectual reunido naquele contexto que é expresso pelas pessoas, que a organização é capaz de capturar. Esse conceito de trabalhador de conhecimento valoriza ainda mais a pessoa como tal, né, Salibão? Com certeza, o Drucker já antecipou a revolução tecnológica, né, e ele percebeu que agora o que viria a ser, né,
trabalhador focado na produção seria o trabalhador do conhecimento. E aí você pega, por exemplo, você tem alguns números, não sei de precisão, Sandrão, mas se você pegar lá nos anos 40, 50, né? Mais de 30, 40% da economia americana, das pessoas que trabalhavam no cultivo, né? Total. Hoje são 3%, Sandrão. Total. 3%, ou seja, ninguém come menos, lógico, né? Não. Aliás, tem mais gente comendo, né? Sim. Mas você tem as pessoas que trabalham com conhecimento. Com conhecimento. Né? E conhecimento, se você, a partir do momento que sim, a sociedade do conhecimento, se você não desenvolver as pessoas o tempo todo, o conhecimento delas para. Né? As empresas não entendem isso. Exatamente. Não entendem. Não há dúvidas. Quando a gente fala sobre aquela época surgiu uma época, né, Salibão? Uma era, a gente estudou isso no Gestão do Manhã, uma era onde as empresas cuidavam do desenvolvimento colaborador, trazendo todo um conjunto de conteúdos para ele fazer. Depois houve uma era, ali pelos anos 90, falou, não, isso daí é responsabilidade do colaborador, né? E a gente ficou meio nesse meio caminho, né? Eu creio que a gente vai chegar num equilíbrio onde o indivíduo ele é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, afinal ninguém capacita ninguém, a pessoa se autocapacita, mas a organização tem que criar o contexto capacitante. Rituais, símbolos, projetos específicos para incentivar o conhecimento. E a customização do aprendimento. Pela primeira vez com a inteligência artificial, nós vamos poder cada vez mais personalizar o conhecimento, né? Porque não é todo mundo... Aquela coisa, né? Que você bota assim, hoje temos um palestrante para o nosso desenvolvimento de líderes, né? Como se todo mundo fosse entender a mesma coisa, Exato. Né? Cada um entende de um jeito. Ah, mas aí você traz um baita de um conhecimento bom pra gente, né, Salibão? É o entendimento que todo líder deve ser um professor. Exatamente. E aí ele vai adaptar o seu conteúdo de acordo com a sua audiência, no caso, os seus colaboradores. Mas a gente está preparado para preparar os nossos líderes como professor? Ou ele só é cobrado pela tática? Exatamente. É que é o que mais acontece. Exatamente. Salibão, eu estava, olha, parece coisa de décadas, né? Eu estava conversando com um indivíduo ocasionalmente, ele atua na área de tecnologia, ele comentou como é mal visto quando ele está estudando no horário de almoço. Eu falei, não pode ser, esse cara tá na era do paleolítico. Ele falou, não, é verdade. Quando eu tô estudando alguma coisa, mesmo no horário do almoço, o meu líder olha com, assim, mas você tinha que estar trabalhando. É interessante, isso daqui é a era é o seguinte, eu falo sem culpa, Sandrão. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais rasa. Superficial. Cada vez mais rasa, Sandrão. A gente está perdendo a profundidade. E isso está refletindo no mundo. População muito complicada. Guerras para tudo quanto é lado, conflitos étnicos, pessoais, de tudo quanto é lado. E toca engenheiro de obra pronta, você fala, não, mas isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Não, a gente não sabe nada. Pois é, a gente tem armas tão desenvolvidas nas mãos e a gente tem um arsenal humano um pouco pobre. Que deixa a desejar, sabe? Pobre. E eu creio que na essência disso está a arrogância de não aprender e a falta do zelo em autodesenvolvimento e conhecimento. Exatamente. E de profundidade, né? Falta, exatamente, Salibão. Porque aí falta muita humildade de saber que tem que aprender, né? Então, o aprendizado, olha que legal, o aprendizado como fenômeno essencial do desenvolvimento do indivíduo e da organização é algo imutável. Pelo contrário, o aprendizado hoje é mais relevante do que no passado, porque com essas assimetrias, não adianta eu repetir a receita do bolo do passado, eu vou ter que criar pensamento original. Pensamento original sem repertório não dá certo. Não adianta você dar a ferramenta mais sofisticada na mão do indivíduo que não tem repertório para usar, ele vai usar parte da ferramenta. Pode ser você descobriu uma ferramenta de inteligência artificial que cria o novo. Se essa pessoa não tiver repertório, ela não tem condições de usar. Então, isso vale tanto para o indivíduo como para a organização. Você está se desenvolvendo com conhecimento e a organização está desenvolvendo um contexto capacitante? É sobre isso. Nesse sentido, você falou de personalização, eu queria trazer uma outra perspectiva que é muito... Drucker sempre trabalhou isso, o Customer Centricity. Sim, mas Sandro, eu posso ir para trás? Deve, claro. O tema aqui é o que não muda quando tudo muda. Então, se você pegar assim, o papel do líder, né, segundo o Drucker, ele coloca 4 coisas. 4, não mais que 4. Aliás, o Drucker é conhecido por sempre oferecer não mais que 5 coisas. Né? Colocar objetivos
e goals. Goals, objetivos e metas. Objetivos e metas. Claros. Papel do líder. Organizar os recursos da empresa. Não muda. Gerir os recursos, perfeito. Motivar e comunicar. Não muda. Desenvolver pessoas, inclusive a si mesmo. Quer dizer, ele coloca desenvolver pessoas como um dos 4 pilares do sucesso de qualquer gestor ou gestora, Sandrão. É muito louco, né? Porque às vezes eu falo assim, será que a gente tem que falar isso no podcast, né? Ou no conteúdo nosso? Porque será que não é óbvio? Quer dizer, o líder ele tem que definir objetivos e metas e alcançá-los, né? Buscar atingir os objetivos e metas definidos para sua responsabilidade e os seus diretos. Uhum. E todos têm que saber qual é o objetivo e meta. Vai parecer óbvio, não é bem assim que funciona. Né? Ele tem que gerir os recursos adequadamente. Né? Quer dizer, eu tenho um monte de recursos aqui, eu tenho que gerir adequadamente. Eu sou responsável pela gestão desses recursos. Eu tenho que motivar as pessoas, quer dizer, aí tem um coeficiente emocional importante e comunicar constantemente sobre tudo que concerne ao trabalho dessas pessoas, inclusive dar feedback, todo esse processo que é de gestão de pessoas. Né? E finalmente, desenvolver pessoas e a si mesmo. Isso continua mais atualizado do que nunca. Se um líder está abdicando de fazer isso, ele está abdicando da seu próprio exercício de liderança. Agora, Salibão, as organizações deveriam cada vez mais criar contextos para que os líderes sejam cobrados por isso. Sim. Que normalmente é só cobrado por objetivo. Objetivo de curto prazo, aliás. Né? Exatamente. Né? O objetivo do foco é tanto voltado hoje, principalmente na tecnologia, né? As empresas estão alucinadas com as possibilidades tecnológicas, né? Mas não com o aprendizado das pessoas. Desenvolvimento. Eu gosto de usar aquela nossa tese de ambidestria do executivo, líder ambidestro. Uhum. No livro Liderança Disruptiva, a gente comenta que o líder ambidestro é aquele que cuida do presente, ao mesmo tempo que ele preserva o futuro. Ele entrega valor no curto prazo e prepara a organização para inovar. Eu creio que tem uma outra dimensão da ambidestria que eu chamo a diferença do gestor e do líder. O gestor gerencia o negócio, objetivos, meta, garantir a melhor utilização possível dos recursos da organização. Esse é o gestor. O líder lidera pessoas, comunica, motiva, dá feedback e desenvolve pessoas. Se a gente for analisar o amplo espectro das organizações hoje, tradicionalmente, a gente chama de líder o gestor. Está muito mais focado nas questões de gestão e muito menos focados na questão de liderança. Num ambiente onde a complexidade aumenta e é necessário instilar um pensamento original, criativo, do indivíduo, o poder da imaginação, quem abdicar do exercício de ser líder de fato, desenvolvendo as pessoas, comunicando e motivando, vai estar abrindo mão da própria parte da sua responsabilidade central como líder. Não é um líder, é um chefe, é um gestor. Com certeza, Sandrão. É fascinante, né? E é incrível, assim, de todos os grandes nomes que nós temos estudado, né? 2 que vêm à tona. Primeiro, o Drucker, sem dúvida, né? E o outro é o Theodore Levitt. O Theodore Levitt, total. Toda hora nós fizemos aquele podcast What Business Are We In? Incrível, né? O Theodore Levitt, ele foi um cara que ele não escreveu... Acho que ele escreveu 2 ou 3 livros. Ele escreveu... Poder da Imaginação. Imaginação de Marketing, perdão. Imaginação do Marketing, Marketing Imagination, né? Que na verdade é nada mais... É um compilado de artigos. Do artigos que ele escreveu, artigos... Sabe, ele tinha a capacidade de escrever um artigo que, no fundo, era melhor que um livro. Porrada, né, Era porrada. Tanto é que ele se destacou mais por isso. E outro que ele escreveu é o Relationship Management, né? Que é um dos livros. Escreveu 2 livros. Né? Mas os insights que ele criou, ele e o Drucker criaram, né? Porque os 2 que trouxeram essa... E o Kotler também, né? Sim. Que colocaram o cliente no centro. Porque, se você pensar bem... Parece óbvio, Sandro, mas não é óbvio. Não é óbvio, Salibão. Não é natural. Se você pensar que desde 1700 até o final dos anos 70, tudo era focado em ser eficiente, em fazer alguma coisa bem. Então, o cliente, basicamente, se você fizesse qualquer coisa, as pessoas compravam, Sandro. Né? É ilimitável. Eu lembro que vendo nossos amigos lá do Laticínio Scala, da Marise, do Marcel, né? E eu perguntei como é que vocês começaram isso, né? Ele falou, meu pai, ele veio da Itália, né? E ele estava aqui e alguém chegou para ele e falou assim, nós precisamos de queijo. Pronto. Então vai queijo. Vai lá na Itália para ele fazer queijo. Você demanda para tudo. Você demanda para tudo. Lembra que nos anos 90, Salibão,
Você ia comprar um carro zero, as pessoas falavam assim, não importa a marca, o que importa é que seja zero, porque não tinha carro Não é zero verdade? com condição de Eu financiamento lembro, minha mãe adequada. comprava um Fusquinha zero numa festa lá em Qualquer casa. coisa né? serve. A cor, pode pôr a cor que você quiser Laranja, aí. né? Qualquer cor, cara. Aí começa os anos 80, né? Que começa aquela coisa da competição, da centralização de poder, de você, quanto maior poder você tem, você vai fechando mercados. Para quê? Para o cliente ser obrigado a comprar de você. Escravizado. Escravizado. Então no fundo, as palavras cliente, para ninguém levava muito a sério. Talibão, assim. Né? Ninguém levava. A própria Ambev, que começou a crescer aí por volta dos começo dos anos 2000, né, e com grandes aquisições, 2000, também não tinha essa mentalidade, né? A mentalidade para comprar todas as marcas do mundo para que o consumidor fosse obrigado a tomar aquela cerveja. Vou te fazer uma pergunta com todo carinho a quem atua no segmento, enfim. Você acha um dos segmentos que mais cresceu no Brasil, que é referência mundial, é uma indústria que é referência mundial no Brasil, um segmento que é referência mundial no Brasil, é o segmento bancário, você concorda? Sim. Classe mundial, pô, nós temos serviço aqui que ninguém tem. Você acha que eles eram focados no cliente mesmo? Nada. Focado internamente, né? A excelência operacional levava a uma entrega de valor ao cliente, mas o pressuposto era a excelência operacional. Exatamente. Quando começou a Internet Bank, eu lembro que o Internet Bank, primeiro os caixas eletrônicos, desculpe, a égide era economia. Qual que era a lógica? Os bancos tinham um quadro de profissionais muito largo, porque não tinha tecnologia. Os caixas eletrônicos foi uma forma de tirar o cara do caixa. Agora, não de atender ele melhor. Atendeu ele melhor? Atendeu. Mas o primeiro pressuposto é como eu ganho eficiência operacional. Da mesma forma, o Internet Banking. Mas aí vem outras companhias na modernidade, com nível de concorrência acirrado, onde o cliente é rei, que começam a entender melhor essa lógica. Então, se você pegar o varejo, sempre muito bem sucedido no Brasil, não foi necessariamente composto por organizações orientadas ao cliente. Aí surge a Amazon, surge o Mercado Livre, surge Shein, que tem uma lógica mais orientada à personalização dos gostos, dá no que dá. Aí você vai falar, o problema é da tecnologia? Não. O problema é das pessoas que não se adaptaram a entender a velocidade das mudanças e continuaram agindo como no passado. Né? Então, o foco no cliente, o Levitt fala do foco no cliente, foco do cliente. O Drucker fala customer centricity, a centralidade do cliente. Eles falavam isso no começo dos anos 60, sabe? Bom. Eles falavam há 65 anos atrás. Que nem no podcast que a gente fez sobre What Business, qual é realmente o seu negócio. Se o pessoal tivesse lido aquele artigo e feito o que o Levitt sugeriu para fazer, o cara teria uma vantagem competitiva hoje absurda. Sim. 60. Sim. Né? Nós temos que resgatar isso. Mas aí eu trago, só fazendo um parênteses aqui, né? Aquilo que você falou. No mundo dirigido pela superficialidade, alguém olha isso e fala, ih, lá vem o negócio do... Não tem profundidade de análise, você não consegue expandir o horizonte do seu pensamento. Aí você vai ter uma organização. Se você tem uma organização composta por pessoas superficiais, a sua organização é superficial. Quando lida com um problema complexo, ela vai lidar com um problema complexo com resposta simples, não vai dar certo. É presa fácil para a concorrência. Então, foco no cliente, centralidade do cliente são temas mais atuais do que nunca, sobretudo porque, como você comentou, hoje tem mais concorrência que no passado, né? Incrível, porque se você for ver bem, até recentemente, Sandra, não era assim. Porque você pega a própria mentalidade da Ambev, né? Que é uma empresa que sempre está gerencialmente à frente da maioria das empresas, né? Em termos de qualidade de profissionais. A gente tem tido alguns palestrantes da área deles, o que passaram por lá, a gente vê que é bem diferente. Mas não tinha essa mentalidade. A mentalidade deles era uma mentalidade de gestão, de eficiência, de fazer de um jeito que você é obrigado a comprar deles. Por que eles compraram tantas empresas? Para fechar o mercado, né? E tanto que nós estamos falando, Sandro, em 2008, 2010, estamos falando há 15 anos atrás. Sim. E aí você vai ver a carta de princípios deles no passado, de 2007, 2008, a palavra cliente nem existia, Sandro. Os princípios de liderança da Ambev. A palavra inovação existia no seguinte contexto: inovar é bom, mas copiar o que já existe é melhor ainda. Então, ou seja, o driver, o direcionador. Eram filosofias de gestão completamente focadas. Então, pode parecer que é uma coisa tão simples, mas não é. Não e é. agora, o Drucker e o Levitt falavam desde 1960 sobre isso. Falavam Customer Centricity Innovation. Customer Centricity Innovation. Os dois. E nós já falamos sobre isso. O Drucker falava foque no marketing da inovação, o resto é tudo custo.
Ele falava o seguinte, o que tem dentro da empresa, as oportunidades estão fora da empresa. Dentro só tem despesa. Exatamente. Né? Mais inovação. Todo mais inovação. O resto é custo. O resto é suporte àquilo. Sim, exatamente. E essa visão é tão contemporânea, né, Célebre? Se a gente olhar as organizações que realmente revolucionaram a contemporaneidade, sim. Elas são tecnologia, mas na realidade elas conseguiram prover uma experiência superior ao cliente, gente. Simples. Né? Você pega organizações que reinventaram segmentos inteiros, como Uber, né? Como a Amazon, que a gente comentou em varejo, aqui no Brasil, Mercado Livre fazendo um trabalho excelente. O Netflix. iFood, aqui no Brasil, também. Netflix. Nos anos se você pegar... exatamente. De assistir o melhor filme que a gente possa criar em qualquer horário, em qualquer lugar, num telefone, sentado, não precisa ir no cinema. Tecnologia é meio. Não precisa esperar meia-noite depois do Jornal da Globo para você assistir um filme. Isso, Salibão. Tecnologia é meio. Mas aí, se você não entende a essência desse pensamento, você não consegue refletir sobre proposições a serem aplicadas no seu negócio. E mais uma coisa aí, se falar, mas daí, ó, vocês estão falando de umas empresas grandes. São grandes hoje, né? São grandes hoje. Porque elas eram pequenininhas, nenhuma empresa nasce grande, raras empresas nascem grandes, né? Elas eram pequenas, muitas delas alavancadas com recursos próprios e que só deram certo pelo fato de entender essa lógica. E se hoje são grandonas, é porque elas entenderam essa lógica. Então você não é pequeno, você está pequeno. Se você pensar grande, você pode ser grande. Se você pensar pequeno, certamente você será pequeno sempre. É sobre isso que a gente está falando. Não se iluda. Essas organizações protagonistas da nova era entenderam essa lógica e souberam catalisar essas transformações como ninguém. Por isso que elas são tão relevantes. Desta forma, esse conteúdo é para todo mundo. Ele é para todo mundo. E você trouxe um outro pensamento do Levitt que eu gosto muito e você catalisou aí. Tem a ver com foco no cliente, mas tem a ver também com o composto do produto, né? Exatamente. Quando o Levitt comenta que o produto é composto por 3 camadas, né? Isso é bem legal, essa tese, cara. Tem o produto genérico, que é o core, o produto esperado, o produto aumentado e o produto potencial. É assim, olha que visão, né? É muito. Aí, Salibão, é a visão das adjacências. Veja, a visão do Levitt é a base para a gente pensar em capturar valor nas adjacências, cara. Que também é a visão da experiência do cliente, né? Sim. A experiência do cliente é o produto aumentado, né? Mas olha só, Salibão, vamos lá. O produto potencial é aquilo que eu posso ser. Então, o produto potencial é quando eu olho já que a gente citou, uma Tesla, e fala assim, a Tesla, ela tem a maior rede de abastecimento de carros elétricos do mundo, dos Estados Unidos, a gente não sabe porque não sabe da China, né? 7.000, a Superchargers. O que é a rede de abastecimento de carros elétricos da Tesla? É o produto potencial, não tem a ver com o carro, tem a ver com o olhar do ecossistema. Olha como era a base do pensamento do ecossistema. E aí você fala, estão comoditizando o meu produto. Você só está focado no produto genérico. Lembra aquele seu slide? Então, o que as pessoas compram não necessariamente é... O que a empresa pensa que está vendendo não é o que a pessoa compra. Quando a pessoa está focada, quando a empresa está focada no produto essencial, a empresa acha que está vendendo um imóvel, um apartamento, a pessoa está comprando um sonho. É sobre isso. Agora, interessante, né, que o Levitt, começo dos anos 80, ele criou esse conceito do produto genérico, aumentado, potencial esperado, que, na verdade, é o que a gente chama de ecossistema hoje. Pois a base disso, Salibão. Ele começou a enunciar... O que seria a Apple? Total. A Apple com o seu iPhone. Bom, esse é o produto genérico. A Apple com o seu ecossistema de desenvolvedores. É o produto aumentado. Total. Na verdade. Salibão. Aí a Apple com o smartwatch. Produto potencial. Sacou? A Apple com Apple TV. Produto potencial. Então, ele é a base de pensar o negócio a partir do produto genérico, expandindo para as adjacências. É a base do pensamento do ecossistema. A gente usou no nosso último evento que você trouxe como reflexão, valuation da Apple em 2004? 2000? Versus o valuation da Samsung em 2000. As duas valiam 5 bilhões. As duas valendo 5 bilhões. Hoje, a Samsung vale 300 e poucos milhões, 280, 300 milhões. Bilhões, perdão, 300 bilhões e a Apple vale 3,5 trilhões. Aonde é a diferença? O conceito do produto aumentado, né? A Apple foi capaz de capturar mais valor nas adjacências no seu ecossistema do que a Samsung. A Samsung está fazendo um mau trabalho de modo algum.
né? Aqui é interessante que onde a gente coloca as informações, parece que sempre a gente está julgando. Não estamos julgando nada, nós estamos trazendo os dados. 24 anos, 5 bi de valuation. Não tá bom? Para 280 bi de valuation. Quase 300, um trabalho excelente. Agora, demonstra que a Apple soube capturar mais valor no seu ecossistema de forma mais leve, líquida. Se você for considerar o esforço que a Samsung faz para gerar o resultado e o que a Apple, você vai observar que o esforço da Apple é mais líquido. Sim. Porque ela tem um modelo de negócio mais baseado em serviços que, aliado ao modelo de venda de equipamento, explodiu a sua margem de lucro, que hoje a EBITDA da Apple é acima de 30%. O EBITDA, o lucro antes de imposto da Apple é acima de 30%, que é um número para lá de relevante, e o que faz com que o valor de mercado dela seja tão alto. Interessante isso, né? Como o Levitt, ele começou a trabalhar as bases do ecossistema, nos anos 60, né? 70. Louco, né? Louco. Sandro, eu trabalhei, você sabe, né? Eu trabalhei com os dois, né? Sim. O Theodore Levitt e o Drucker, né? Os dois foram muito difíceis de trazer, eles eram verdadeiras estrelas. Imagina, naquela época, Sandro, eu tô falando aí em 1980, 90, pô, Brasil, né? Ah, não era nada, né? Quem é o Brasil? Né? Buenos Aires, a capital do... um empreendedor, não era a editora Abril naquela época, a revista Exame, era um salibão. Né? É isso aí. E eu fui lá. E insisti. E aí o Drucker, aquela velha história, né? Que você já contou. Das cartas, enfim. Ele tinha um cartão agradecendo. Ele mandava para todo mundo que ele não queria dar palestra. E ele já não viajava mais, mas ele fazia questão de... Tanto é que ele pregava os conceitos dele e tratava a pessoa com respeito. Né? Com respeito, do valores dos palestrantes famosos, que muitos nem ligavam. Não dava nem ligar. Ele fazia questão de mandar um cartãozinho para a gente. Eu tinha 7 cartões. Peter Drucker agradece o seu convite, mas não poderá. Até que eu utilizei, dentro da minha resiliência, aquela questão social que eu te falei, né? Sim. Peguei todos os meus palestrantes amigos gurus e todos eles escreveram uma carta que chegou exatamente na mesma semana para o Peter Drucker, dizendo por que ele tinha que vir para o Brasil pela HSM, né? E aí foi história. Aí começou a nossa relação. E o Levitt? O Levitt foi a mesma coisa. Não queria, Sandro. Ele era editor da Harvard Business Review, não era? Ele é professor, já era muito famoso, né? Os muito conceitos famoso. dele pegaram uma atração muito grande, né? What Business Are You In? Industrialização de serviços, conceito do produto ampliado. Globalização é um tema que ele popularizou. Também teve bastante. A inovação e criatividade, né? Que ele já falava desde 1960. Venda o buraco e não a broca, que é o Jobs to be done. Venda benefícios. Olha que coisa que o cliente não começa com uma patente, né? E sim com as necessidades. Quer dizer, um produto não começa com uma patente, mas sim com as necessidades não atendidas do cliente. Então, são conceitos fortíssimos, né? E ele não queria, sabe, um cara muito introvertido, né? E naquela época eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou dar um jeito nos introvertidos, né? E ele falou, mas eu nem gosto de falar. Quanto tempo você quer que eu fale? Eu falei, 8 horas. Eu falei, mas 8 horas? 8 horas não fala nem 5 meses de aula aqui em Harvard, né? Cara, insisti. Aí eu falei para ele, eu já via que eu tava perdendo o cara. Eu falei, professor Levitt, o senhor gosta de jogar tênis? Ele falou, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo. Como é que você soube? Eu falei, eu achei que soube, deu um chute, né? Eu falei, então tá bom, vou fazer uma proposta aqui. Você gostaria de melhorar no seu jogo? Ele falou assim, adoraria, mas eu, na minha idade, eu não vou melhorar. Eu falei assim, então tá bom. Então nós vamos fechar um FII, olha, um FII gordíssimo, né? Fizinho bom. E você vai ficar uma semana jogando tênis comigo todos os dias. Se você não melhorar 100%, eu pago o dobro. Fechado? Fechado. Ele veio pra cá, eu joguei tênis com ele todo dia. Ele voltou 100% melhor, não tive que pagar o FII dele. E tem mais, Sandrão. Ele falou, José, não tem nem material para 8 dias. Eu falei, professor Levitt, eu tenho todos os seus artigos, eu tenho o teu livro, eu vou montar o seu PowerPoint. E você vai simplesmente dar o seu. Sandro, eu passei uma semana montando o PowerPoint dele. Trabalhando na base dele. Por isso que também, né, as pessoas acham que essa dupla de calvos bonitos, né, bonitos, talentosos, acho que as coisas vieram fácil pra gente. A gente teve que ralar muito. Sandrão vendendo amendoim que nem louco. Eu fazendo PowerPoint de guru, entendeu?
de noite, né? Não, dia e noite, Sandrão, para entregar para ele. E ele se animou. Ele falou, pô, eu gostei do que você fez. Ninguém tinha feito PowerPoint para ele. Então, assim, as coisas... Mas é curioso, né? Porque muitos conteúdos do cara, né, cara, que a gente nem imaginava do Levitt, né? Não, o mais importante, Sandrão, é que eles são totalmente válidos hoje, Sandrão. Cara, totalmente válidos. Esse conceito do produto ampliado é o ecossistema. Esse insight é muito bom. Sandrão, se você perguntar para 10 pessoas o que é ecossistema, eu digo que uma vai acertar o que é ecossistema. Eles não sabem o que Infelizmente. É. Não sabem. E... É muito bonito. Nossa, todo mundo acha que um grupo de pessoas é um ecossistema, né? E nós assim, temos um ecossistema de funcionários aqui. Startups. E o mais preocupante, não está capturando todo o valor potencial do negócio dele e vai aparecer alguém, que se já não apareceu, que vai capturar esse valor. E aí vai ficar tarde demais. Né? É o que mais a gente vê. Quando o líder, o empreendedor se dá conta, existem alguns movimentos tão rápidos que fica difícil mudar, né, Salibão? A recuperação é quase que inviável. Né? Então é um alerta de profundidade às suas reflexões para poder ter condições de almejar uma maior sustentabilidade do seu negócio. Aliás, só para a gente finalizar, propósito e sustentabilidade é um outro desses temas essenciais que não muda. E quando o Drucker fala da organização como entidade social, ele já traz consigo a necessidade que as pessoas se aliam a visões de mundo e não a assumptions financeiras, a premissas financeiras. Então, quando ele fala da organização social, toda organização é mobilizada por algo que transcende a questão financeira. As empresas também. Né? Então, enunciar adequadamente o propósito de uma organização é essencial. Né? Sandrão, você sabe que o Drucker, né, ele foi o primeiro a trazer o conceito do What Business Are You In? Qual é o seu negócio? Sim. Ele trouxe antes do Theodore Lab, mas não com tanta ênfase. Assertividade, né? O cara escreveu um artigo sobre isso, né, que virou a miopia do marketing, né, que traz a pergunta, qual é o seu negócio? E o Drucker já tinha feito isso, né, tanto é que ele foi consultor de uma empresa de limpeza nos Estados Unidos, de serviços para casa, cortar grama, esqueci o nome da empresa. Empresa gigante nos Estados Unidos, né? E eles estavam com certa dificuldade de crescimento, né? Estavam muito com medo do futuro. E aí o Drucker falou assim, perguntou, mas qual é o negócio de vocês? Ele falou, não, nós estamos no negócio de limpeza. Ele falou, vocês não estão no negócio de limpeza, vocês estão no negócio de desenvolvimento de pessoas. Por quê? Eram aqueles jardineiros que iam nas casas das pessoas, as pessoas que limpavam fábricas. A mão de obra. Exatamente, né? Desenvolvimento. E você sabe que eu testei isso, Sandrão? Eu tenho uma amiga chamada Gisela Prochaska, que começou uma cadeia de lugares para as mulheres se arrumar rapidamente, né? Se arrumarem rapidamente, que eles chamam Style Bar, né? Se arrume rapidamente. Interessante. São serviços limitados. Cara, começou do zero. Eu falei, Gi, você não está no negócio de beleza, você está no negócio de desenvolver pessoas. Por quê? Porque era a menina que fazia a da beleza estética, né? Da beleza estética. Cabeleireira. Né? Então, ela desenvolveu o Style Bar Academy e começou a treinar essas moças, porque são elas que fazem a diferença. Para ter escalabilidade. Exatamente, né? Se fosse só negócio de beleza, você ia botar qualquer pessoa lá, treinava, né? Olha o poder de um insight. Né, Sandrão? Né? Tá com 10 já. Então. Eu vi, acompanhei desde o começo. Né? Olha o poder de uma ideia, de um insight. Aliás, vou pegar carona no seu poder do insight. Você quer ter insights aqui direto da fonte do Salibão, meus insights, visões que a gente tem trabalhado para o seu negócio? Vou te fazer um convite. 17 e 18 de fevereiro, imersão e mentoria, gestão do amanhã na prática. É um evento de 2 dias, presenciais em São Paulo, e tem uma continuidade, que daqui a pouco a gente fala sobre ela, onde nós dois abordamos em profundidade, essa é a nossa vocação, a gente não sabe fazer de outro jeito, em profundidade temas como inovação e contexto, ambiente, estratégia, liderança, cultura, em profundidade, masterclass, mas não essas masterclass que estão por aí, a gente está falando de ao todo uns 500 slides, assim, sabe, em profundidade, mas sem ser muito teórico. Detalhe, a teoria é embasada pela prática.
Tanto nós apresentamos os casos práticos, como nós temos convidados externos que vão nos ajudar a validar essa tese na prática. Exatamente. Nesse próximo evento, nós teremos Fernando Modé, CEO do Boticário. O Grupo Boticário está faturando 35 bilhões, Salibão. Ele quer Como sair ele quer dobrar o tamanho. Como sair de um negócio que faturava 4, 3, 2 para um negócio 35? Qual é o segredo? Como dobrar o tamanho? O Márcio Vadman, da Pet Love, era uma clínica veterinária. Hoje é o maior ecossistema de produtos e serviços veterinários, de pet do Brasil. Mais seguro plano de saúde. Mais plano de saúde, vacina. Cara, ele tá bombando. Vamos ter um talk, uma mesa de debates com CEOs. Então, conteúdos em profundidade, convidados com casos práticos, muita dinâmica e interação entre os participantes e projetada por nós. E mais, depois dos 2 dias do evento, 2 ocasiões hiper especiais. Uma, tudo isso que o Salibão falou aqui do Drucker é porque o Salibão é um dos poucos brasileiros que interagiram em vida com o Peter Drucker. E ele tem 14 anos. Ele fez um estudo abrangente do Drucker. Então, depois das aulas presenciais, tem uma aula especial virtual do Salib, desvendando o pensamento de Peter Drucker. Além disso, nós teremos o quê? É o único projeto nosso que conta com uma mentoria. O grupo é dividido em grupos menores e posteriormente, de forma virtual, esses grupos menores fazem uma mentoria comigo e com o Salibão, esclarecendo todas as suas dúvidas, para ter insights como esse que o Salibão trouxe para uma empreendedora que faz a diferença no negócio. É um baita de um projeto, né, Salibão? Um projeto muito bacana que tem, inclusive, mudado a vida de muitas empresas. Né? Felizmente. Impressionante o crescimento das empresas que têm passado pelos nossos programas. Cara, se não fosse isso, a gente não estaria aqui agora. Não estaria aqui agora. E Salibão, que chama atenção, gente de todo o Brasil, né, cara? É muito louco, né, cara? No último evento tinham 56, 57 pessoas. Tinham 4 ou 6 de São Paulo, cara. Paraíba, Pará, todo mundo. São Paulo, Minas Gerais, é tudo quanto é porque lugar. É uma oportunidade também fazer network, né? Só com empreendedores, líderes, né? E selecionados. Por isso que vai aqui o convite. Está interessado? Deixar o link aqui, faça a sua aplicação agora mesmo para estar conosco. Todos os interessados passam pelo nosso crivo, porque a gente quer manter a qualidade do grupo. Faça a sua aplicação agora mesmo e uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você para viabilizar estar conosco. Nós só fazemos 6 eventos no ano, só 2 imersões. Você não pode perder essa para começar 2025 com o pé direito, com o pé esquerdo, com todos os pés do mundo. De cabeça. Cabeça e fazer a diferença. Salibão! Baita conteúdo, hein? Qual é o livro que você sugere aqui, cara? Sandro, eu sugiro 2. Tá. Né? O que as escolas de negócio não ensinam, que é o nosso livro. Livros, que nós temos um capítulo inteiro, o que não muda quando tudo muda. O que as escolas de negócio não ensinam. Onde a gente explora com bastante profundidade o que nós conversamos aqui, pensamento do Theodore Levitt e do Drucker, né? Os dois que moldaram em grande parte o mundo da gestão. Perfeito. E o outro, a imaginação do marketing. Não há dúvidas. Acho que não foi sugerido. Pô, a imaginação do marketing é incrível. Fantástico. Olha, baita livro. Baita livro. De novo, né? Grande parte dos problemas atuais podem ser consertados com ferramentas antigas. Né? E Salibão é um livro de artigos de muito fácil leitura, mas com uma profundidade, nossa, cara. Uma delícia. Assim. Esse é um dos livros que tá lá pra mim, sabe? Toda hora eu vou dar uma olhada nele. Ele tá lá na minha prateleira. Toda hora eu dou uma olhadinha nele que vale a pena. Recentemente a gente leu o Myopia in Marketing, parecia quem tá lendo um negócio de hoje. Eu li 20 vezes esse artigo sobre diversas perspectivas. Sabe? Pois é. Toda vez que eu leio, tem um insight diferente. Tamanha a visão desses caras, Sandro. Vamos beber da fonte. 2 baita dicas, o que as escolas de negócio não ensinam. De nossa autoria tem um capítulo que é o que não muda, o essencial é imutável. Sim. O essencial é imutável, tem um capítulo só sobre isso. E o Imaginação no Marketing, de Theodore Levitt. Boa, Salibão. Ficou bom, hein? Muito legal. Então, prazer tê-la conosco. Continue aí, de onde veio esse, vem muito mais. Até a próxima. Tchau.